Bom, pessoal, módulo 31 da nossa frente 2, apostila de matemática. A gente vai dar início a uma parte da geometria que é conhecida como geometria espacial. Nessa geometria espacial, a gente passa a estudar, além de manter os conceitos de geometria plana, principalmente com relação a áreas de figura, a gente fala sobre figuras tridimensionais, figuras essas que têm que ser percebidas iguais a essas que a essa que vocês estão vendo aí na imagem, tem que ser percebida de forma tridimensional, em perspectiva, demonstrando certa profundidade. Na verdade, a gente vai falar sobre prismas nessa aula, só que muitas das coisas que a gente vai falar dos prismas, vocês devem assimilar bem para poder guardar, para a gente poder, inclusive, estudar as próximas figuras espaciais, do tipo pirâmides, cilindros, cones, esferas. E já posso adiantar que muito do que a gente estudou na geometria plana ainda vai ser mantido, e além disso a gente vai acrescentar a questão do cálculo do volume da figura, já que essa figura é uma figura que ocupa um lugar no espaço, então ela não fica limitada a apenas um plano. A gente vai ter que definir prisma nessa aula, saber classificar o prisma. A gente vai ter que se orientar basicamente para poder identificar os elementos de um prisma e depois tirar as conclusões a respeito dos cálculos que podem aparecer, ok? Bom, a gente tem uma definição matemática de prisma aí nesse parágrafo, mas eu gostaria de explicar de uma forma mais direta e, portanto, mais simples. A figura que vai ser considerada como um prisma, pessoal, é aquela figura tridimensional em que pelo menos duas das faces serão faces idênticas e paralelas, pertencentes a dois planos paralelos. Quando eu falo face, cada parede da figura tridimensional, contando a parte superior e a parte inferior, inclusive, cada parede a gente vai chamar de face. Se um prisma se uma figura espacial, melhor dizendo, tem duas faces idênticas e paralelas, a gente pode considerá-la como um prisma. Nesse caso, dá uma olhada aqui, ó, A1, A2, A3, A4, A5, AN, que no caso aqui seria o A6, são vértices de uma figura plana que pode ser considerada um hexágono. Olha só, aqui em cima eu tenho um hexágono e lá embaixo, no plano inferior, eu também tenho um hexágono. Esses dois planos, ó, o plano alfa e o plano beta, são dois planos paralelos. A gente tem uma reta aqui, ó, que é conhecida como reta transversa, que corta os dois planos, sem pertencer aos dois planos. Mas, no final das contas, você tem um hexágono num plano, outro hexágono no outro plano, e os vértices foram se unindo, formando a figura tridimensional de base hexagonal. Então, primeiro, por que eu posso considerar essa figura como um prisma? Por favor, excluam a ideia desse plano, o plano de baixo também. Olha só para a figura que tem um hexágono na parte superior, um outro hexágono na parte inferior e paralelogramos nas suas laterais. Por que eu posso confirmar essa figura como um prisma? Porque ela tem duas faces idênticas e paralelas. São dois hexágonos idênticos e paralelos. Por conta disso, a gente chamaria essa figura de prisma hexagonal. Já vai guardando a informação de que um prisma é nomeado pela sua base. Por isso que é tão importante a gente entender desde o começo como que se encontra as bases, como são encontradas as bases de um prisma, né? Então, repetindo, um prisma é conhecido pela sua base. Esse prisma que vocês estão vendo aí na figura é um prisma hexagonal. E o detalhe, sempre que você define a base ou as bases de um prisma, além de você confirmar a ideia do prisma, porque essas bases são duas faces paralelas, as laterais também, pelo menos em quantidade, ficam definidas. Nesse caso que vocês estão vendo aí na imagem, é um prisma de base hexagonal e, portanto, hexagonal você vai ter 6 lados para o hexágono e, portanto, são 6 paralelogramos ao redor da lateral do prisma. Sempre você vai ter uma quantidade de paralelogramo igual ao número de arestas que cada base do prisma vai ter. Aliás, por falar em aresta,
Cada risquinho que delimita uma região plana a gente chama de aresta, aqui ó, de A1 até A2, A2 até A3, até A4, até A5, são arestas da base, assim como B1, B2, B2, B3. As arestas que ficam na lateral, obviamente, chamam-se arestas laterais. Então você tem um prisma com as bases paralelas, duas faces idênticas e paralelas. Cada risco a gente entende como uma aresta. Você pode fazer a diferenciação por aresta de base, desde que ela pertença à base, e arestas laterais, pertencendo aos paralelogramos que se formam nas laterais de um prisma. Outro item importante, que é a distância menor que existe entre as duas bases, que a gente vai chamar de altura do prisma, importantíssimo para a gente calcular o volume que esse prisma aí consegue conter, ok? Então, todos esses elementos são de suma importância para o nosso estudo. Classificar um prisma, daqui a pouco a gente vai falar sobre uma classificação muito importante também. Mas olha só, repetindo a ideia geral. Vai ser chamado um prisma toda figura tridimensional que tem duas faces paralelas idênticas. Essas faces paralelas idênticas são chamadas de base. As laterais são sempre paralelogramos, podendo, por exemplo, serem retângulos, dependendo de uma classificação que a gente vai ver daqui a pouco. E cada risco a gente chama de aresta, sendo que nas bases são arestas de base, nas laterais são arestas laterais. E a distância menor que existe entre as bases é chamada de altura. Bom, como a apostila de vocês tem aí um estudo completo, baseado na figura anterior, a gente vai dar uma repassada, olha só. Os polígonos A1, A2, A3, é o de cima aqui, ó, e o B1, B2, B3, o de baixo aqui, são polígonos paralelos côngruos. Côngruos quer dizer que eles têm o mesmo desenho, são idênticos, chamados de base, foi o que eu disse. Você acha a base de um prisma pelos seus polígonos, pelas suas faces, que são polígonos côngruos e paralelos. Cada segmento, A1, B1, A2, B2 aqui da lateral, são as arestas laterais. E cada segmento da base a gente vai chamar de aresta de base. Então a gente não vai chamar de lado da figura mais, viu gente? Cada risco a gente chama de aresta. E precisa falar assim porque os exercícios vão falar assim também. As paredes, você pode até colocar na tua cabeça como parede, mas usa a palavra face, que vai ser mais fácil para você entender os exercícios. Então você tem as duas faces que são as bases idênticas e paralelas e as faces ao redor, que são faces laterais. Lembrando que o número de faces laterais tem muito a ver com o número de arestas da base. No caso do desenho que a gente tem aqui, ó, a aresta da base, a base tem 6 arestas. Então tem 6 figuras na lateral, ok? E a distância H, que é a menor distância entre as duas bases, é chamada de altura do prisma. Um prisma, na maioria das vezes que a gente vai estudar, serão prismas retos. O prisma da figura aqui, por exemplo, ele é oblíquo. Nesse caso, o prisma oblíquo é todo prisma cujas laterais são oblíquas ao plano que contém as bases, ou seja, formam um ângulo diferente de 90, né? O prisma fica meio inclinado. Prisma oblíquo é um prisma inclinado. Prisma reto é aquele prisma que vai ser formado por figuras nas laterais que formam 90 graus com as bases. E o mais importante, prisma regular é todo prisma reto. Então, as laterais vão formar 90 graus com as bases, cuja base é um polígono regular. E, inclusive, repetindo o que eu disse anteriormente, um prisma é conhecido pela sua base. Por exemplo, da figura aqui é um prisma hexagonal. Dizer que um prisma é regular significa fazer uma referência à sua base sendo uma figura regular. Nós temos vários prismas importantes regulares. O hexagonal regular, que pode ser esse da figura aí, ó, só que ele seria reto para poder ser regular. O prisma triangular regular, as bases são triângulos equiláteros. O prisma quadrangular regular, um prisma quadrangular tem um quadrilátero nas suas bases, mas o quadrangular regular, esse quadrilátero é um quadrado, na verdade. Nós vamos estudar na apostila 3 os paralelepípedos, que são prismas quadrangulares. Quando ele é regular, é porque a figura da base tem exatamente a característica de ser um polígono regular. Então não esquece que um prisma é conhecido pela sua base, pelo número de arestas que essa base tem,
O número de faces vai depender, principalmente na lateral, do número de arestas que essa base também tem. Se é um prisma conhecido pela sua base, a parte mais importante, portanto, vai ser a base. Quando é regular, é porque a base é uma figura regular, e uma figura regular é aquela figura que vai ter todas as arestas congruentes. Não precisa ter a aresta congruente no prisma inteiro, mas se um prisma é regular, pessoal, todas as arestas de base vão ter a mesma medida e, consequentemente, que ele vai ser reto, todas as medidas das arestas laterais, entre elas, também vão ser congruentes. Então, guarda essa informação que para nós é importantíssima. Nos exercícios, eu vou conseguir explicar muito mais em relação aos elementos que um prisma tem, mas já adianto para vocês que muito, igual eu falei no começo do vídeo, muito de geometria plana a gente vai usar. Por exemplo, se eu quiser calcular a área da base, eu tenho que ver que figura que é a base, para depois eu tomar a atitude. Por exemplo, a área da base desse prisma aqui, ó, já que a base é um hexágono, a área da base vai ser a área do hexágono. Se for um prisma triangular, a área da base é a área do triângulo. Se for um prisma quadrangular, a área da base é a área do quadrilátero e assim por diante. Então, gente, muitas fórmulas vão aparecendo, mas podem ter certeza que são fórmulas que vocês já conhecem, na maioria das vezes, levando em consideração que as figuras que formam um prisma são figuras planas. Então, se eu tiver que calcular a área desse hexágono aqui, a gente já estudou a área de hexágono. Se eu tiver que calcular a área desse paralelogramo aqui de frente, a gente já estudou a área de paralelogramo. Então, com relação ao que a gente tem para calcular num prisma, simplesmente você leva em consideração que, na maioria das vezes, a gente vai usar conceitos que já estão sendo usados aí há algum tempo, porque a gente já está estudando geometria plana nessa frente 2, desde do primeiro bimestre, né? Em relação às áreas, a gente viu áreas de tudo quanto é tipo de figura, várias áreas de triângulo, áreas circulares. Nos prismas a gente não vai ter áreas circulares, mas área de triângulo a gente pode ter, área de pentágono, de hexágono, enfim. Eu esqueci de comentar que cada ponto de encontro de arestas a gente chama de vértice, né? Lá na frente a gente vai estudar a relação que existe entre o número de vértices, o número de arestas e o número de faces que todo poliedro pode apresentar. Agora, tem um conceito novo que é o conceito de volume. O prisma é uma figura tridimensional. O volume é uma característica de toda figura tridimensional, ocupar espaço. O volume compreendido por um prisma é calculado de um jeito só, área da base vezes a altura. Agora, se a base for um hexágono, a área da base é a área do hexágono. Se a base for um triângulo, a área da base é a área de um triângulo. Então, gente, não caiam na história de que você vai ter um monte de fórmula para volume de prisma, não. Sempre, volume do prisma é a área da base vezes a altura. Agora, dependendo do prisma, espero que eu esteja sendo claro o suficiente, dependendo do prisma, essa área da base aqui vai poder variar. Mas podem ter certeza que são áreas que a gente já estudou. Agora, uma coisa muito importante é, pelo menos em forma abstrata, né, você imaginar o prisma planificado. A planificação do prisma é você imaginar quantas figuras planas e quais formam essa figura tridimensional. Dá uma olhada nesse desenho, tenta imaginar que são 2 hexágonos e 6 paralelogramas ao redor. Então, 2 hexágonos, 6 paralelogramas ao redor, são 8 faces no total, sendo que os hexágonos são paralelos e idênticos. Então, são as bases e as laterais são os paralelogramas. Então, se você tiver que calcular a área total do prisma, você vai calcular a área das duas bases, a área de todos os paralelogramas ao redor e somar. Então, um exercício ou outro vai pedir calcular a área total, calcular a área da base, calcular volume. A gente vai usar os exercícios para poder exemplificar isso a partir de agora. A gente já pode pegar lá na parte de exercício, exercício número 1. Se dobrarmos convenientemente as linhas tracejadas da figura abaixo, obteremos uma figura espacial cujo nome é. Você pode ver, ó, são duas figuras idênticas aqui, que se você dobrar convencionalmente serão as bases, porque vão ficar idênticas e paralelas. E na lateral você tem aqui, por exemplo, as bases nossas que vão ser pentágonos, ó, 1, 2, 3, 4, 5 arestas, e 1, 2, 3, 4, 5 retângulos, que também são paralelogramas, que se você montar, ela vai ter esse aspecto.
Você vai ter uma figura tridimensional cujas bases são pentágonos, as laterais são retângulos. Então, isso é um prisma de base pentagonal ou simplesmente um prisma pentagonal. Poderia ser um prisma reto pentagonal também, mas não tem problema. Prisma pentagonal é aquela figura que tem dois pentágonos como base e as laterais são paralelogramas. No caso nosso é reto, portanto retângulo. Teremos um prisma pentagonal, mas simplesmente prisma também serve. A resposta do número 1 é letra E. Eu tenho o prisma aqui montado e aqui ele planificado. Muito importante ter essa concepção. Dá uma olhada no número 2, pessoal, porque muitas vezes o exercício vai te trombar desse jeito, olha só. Um prisma retangular triangular tem aresta de base 6 e altura 10. Então, olha o tanto de informação. Prisma regular triangular. O desenho vocês não têm aí, mas já está o desenho aqui na resolução. Um prisma triangular é um prisma cujas bases são triângulos. Já que ele é regular, você vai ter triângulo equilátero. Ele tem aresta de base igual a 6, então o triângulo equilátero aqui, ó, as arestas medem 6 e a altura dele mede 10. Vamos tentar planificar essa figura aqui de um jeito um pouco mais detalhado. De cada aresta da base, que é um triângulo equilátero, vai subir um retângulo, portanto você vai ter um retângulo à esquerda, um à direita e um lá no fundo, são 3 retângulos, cuja altura do próprio prisma, a distância entre as duas bases, é a própria aresta lateral, que vale 10. Então essa figura planificada ela é assim, ó, 2 triângulos equiláteros, cujas arestas medem 6, assim, ó, 2 triângulos 6, 6, 6, e 3 retângulos ao redor, 6 por 10. Tenta enxergar dessa maneira. Nesse caso, a gente tem que determinar a área total da superfície e o volume, certo? Não, o volume não pediu aqui não. Determinar a área da superfície total do prisma. O volume era a gente calcular a área da base e multiplicar pela altura. Mas olha o que é a área total. É calcular a área de todas as figuras e somar. Só que aqui, por exemplo, eu posso calcular a área de um triângulo só e multiplicar por 2, porque eles são idênticos. Calcular a área de um retângulo só e multiplicar por 3, porque eles são idênticos. É um prisma regular triangular. Toda vez que é um prisma regular, a base é uma figura regular e as laterais são retângulos idênticos. Bom, você não pode pensar que cada prisma vai ter uma fórmula de área diferente. Isso é consequência do tipo de prisma que você tem. A área lateral de um prisma vai ser, serão os retângulos quando forem prismas retos. Porém, as bases, para eu calcular a área da base de um prisma, eu preciso saber que tipo de prisma que é. No nosso caso, é um triangular regular. Então, a área da base vai ser a área de um triângulo equilátero, cujo lado, que aqui na verdade a gente chama de aresta, mede 6. Então, lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4, 6 ao quadrado raiz de 3 sobre 4, 36 por 4 dá 9, 9 raiz de 3 é a área de uma base, ok? A lateral é formada por 3 retângulos. A área de um retângulo é comprimento vezes largura, 6 vezes 10, só que são 3. 6 vezes 10 vezes 3 dá 180. A área total é a soma de todas as áreas que a gente tem. Porém, pessoal, da figura que a gente tem aí por definição, você tem a área total que considerar as duas bases. Então, isso aqui ó, deve ser multiplicado por 2, porque 9 raiz de 3 dá base, 9 raiz de 3 dá base de cima. 2 vezes 9 raiz de 3 dá 18 raiz de 3, são 2 triângulos. 18 raiz de 3 mais 180 é a nossa área total. Nesse caso, você pode responder só com a soma, 18 raiz de 3 das duas bases mais 180 da lateral, e colocar em evidência o 18, que normalmente não é o caso desse exercício, mas se fosse um exercício de marcar, de múltipla escolha, ele estaria apresentando assim, colocado em evidência. A resposta é essa. Dá uma olhada no número 3, importantíssimo, o prisma hexagonal regular, Calcular a área lateral e a área total de um prisma hexagonal regular, cujas arestas da base medem 2
e cuja altura mede 5. Então, não tem o desenho na questão, mas a gente pode se basear nesse desenho aqui e contar as faces. Dá uma olhada. Ela planificada fica desse jeito, ó, 2 hexágonos regulares, cujas arestas medem 2, um na base e outro na tampa, e 6 retângulos ao redor. Lembra do que eu disse, né? Quando você define a base de um prisma, você também define quantos paralelogramos, ou no caso do prisma reto, quantos retângulos você tem ao redor. Se a base tem 6 arestas, de cada aresta vai subir um retângulo, no caso que é um prisma hexagonal, regular, então ele é reto. De cada aresta da base vai subir um hexágono, então são 6 hexágonos. 6 retângulos, de 2 por 5. Então, repetindo, 2 hexágonos, um na base e um na tampa, 6 retângulos, um subindo de cada aresta. Ele quer a área lateral vai ser 6 vezes a área de um retângulo. Foi o que eu disse no começo, pessoal, a gente vai trabalhar muito com coisa que vocês já conhecem, muito mesmo. Quem chegou até aqui sabe o que é a área de um retângulo. É só enxergar o retângulo na área lateral do nosso prisma hexagonal, que são 6 retângulos. Então, a área de um retângulo é 2 vezes 5. No nosso caso, são 6, por isso que está aqui, ó, 6 vezes a área de um retângulo. 6 vezes 2 vezes 5 dá 60 centímetros quadrados. Essa aqui é a área lateral. A área total, você vai ter que considerar a área lateral e as duas bases. A área lateral a gente calculou, deu 60. 2 vezes a área da base é a área de um hexágono. E a área de um hexágono, gente, vocês têm que lembrar das aulas que a gente já teve, hexágono regular, é 6 vezes a área de um triângulo equilátero que eu consigo formar lá dentro dele, cujo lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4 pode me dar a área. Então, ó, esse 2 é porque são duas bases e eu quero a área total. L ao quadrado raiz de 3 sobre 4 vezes 6 é a área do nosso hexágono. O lado dele, que é a aresta da base, mede 2, o exercício deu. 4 aqui, com 4 aqui eu posso cortar. Vai dar 12 raiz de 3. 60 mais 12 raiz de 3, é a área total. Como eu disse, normalmente você coloca em evidência, ó, 12 que multiplica 5 mais raiz de 3. Então eu tenho a área lateral aqui em centímetros quadrados. A área total é a soma de todas as áreas em centímetros quadrados. Dando continuidade, pessoal, o exercício número 4 pede o volume em centímetros cúbicos do prisma da questão anterior. O volume em centímetros cúbicos, você tem que colocar todas as medidas em centímetros. A área em centímetro quadrado e a altura em centímetro. Porque para calcular o volume de um prisma, você vai fazer a área da base vezes a altura. Sempre assim, certo? De um prisma para outro, obviamente, vai mudar a base. No nosso caso, é uma base hexagonal. Eu vou calcular a área do hexágono e multiplicar pela altura. A área do hexágono é 6 lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4, só que o lado, na verdade, é a aresta da base, vezes 5 da altura. A área da base vezes a altura. Aqui eu posso cortar 4 com 4, 6 vezes 5, 30. Usei tudo em centímetros, 30 raiz de 3 centímetros cúbicos. A resposta é a letra D. Pessoal, antes da gente encerrar, medida cúbica não é muito utilizada no nosso dia a dia, né? A gente, para volume, normalmente a gente usa o litro e o mililitro. Então, anotem aí, ó, já no final desse exercício, quantas páginas vocês quiserem, porque como a gente vai falar muito de volume, volume de prisma e tudo mais, o volume pode ser, a unidade oficial é metro cúbico do Sistema Internacional, viu, galera? Só que você tem que saber transformar para a unidade usual para você saber do que você está falando. Um metro cúbico vale 1000 litros, um decímetro cúbico vale 1 litro, um centímetro cúbico é 1 mililitro, ok? Bom, a gente vai encerrar por aqui. Próximo módulo, próximo vídeo, eu vou trazer a resolução do número 5 do módulo 31 e vou trazer também a resolução dos exercícios do módulo 32. Até mais!